Já pode? Tá gravando isso aí? Fala, galerinha, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Roda aí, vai! E hoje eu tô com um cara aqui que tem história. Ele é pastor, cantor e falou pra mim que faz o que for preciso, ele tá dentro. Eu tô falando do pastor Natanael Santos. Pastor, muito obrigado por você estar aqui para vir contar um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou até aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, irmã Luciana. Prazer é nosso estar aqui nessa tarde falando para os nossos amigos, ouvintes, coisas que vai agregar no dia a dia dessa pessoa, porque é muito importante, né, a gente escutar histórias verídicas e bonitas, histórias que têm um final feliz de transformação. Fique à vontade. Obrigada. Natanael, você prefere que chame de pastor ou de Natanael? Fique à vontade. Então vamos lá. Quem é você? Me conta a sua história. Como é que é? Você é de onde? Você quer que eu comece por onde? Nascimento, né? Nascimento. Eu sou baiano, sou de Salvador mesmo, né? Nasci em Salvador e tenho orgulho de dizer que sou um nordestino, porque a gente sabe que muita coisa, quando se fala de nordestino, as pessoas têm assim uma versão de um coitadinho, de, sei lá, um pobrezinho. Pessoas sofridas, né? Eu louvo a Deus porque eu até passei por um sofrimento, mas hoje sou regenerado. E estou aqui hoje no Rio de Janeiro, simplesmente em Araruama, com você aqui. Olha que maravilha. Ótimo, né? Deus é bom. Mas aí, o senhor nasceu em Salvador. Sim. Como que já nasceu numa família evangélica? Evangélica. Então, essa doutrina evangélica já está no seu sangue desde sempre? Já Sim, nasceu assim? Sim. Eu nasci no lar de crente, né? Aqui já, no caso, minha vida mesmo. Eu nasci no lar de crente. Todo mundo da família? Sim, menos o meu pai. Meu pai, ele não era evangélico e naquela época, né? Acredito que você não deva conhecer essa parte, mas a igreja, a Assembleia de Deus, era uma igreja assim, muito rígida. O crente não se envolvia com a pessoa que fosse de uma outra religião, o da Assembleia de Deus, naquela antiga. Nem mesmo, tipo assim, um irmão da Batista, da Quadrangular, não podia. Tinha que ser da mesma igreja. E minha mãe, ela fez tudo inverso. Escola, hormônio, jovem. Aí ela se envolveu com meu pai. Então sua mãe ela também já era Ela já era evangélica. Desde nova. Sim, mas se envolveu com ele, com Venceslau. E aí, nesse envolvimento, né, nasceu Natanael. Só que veio as consequências de tudo isso. Ele não quis assumir o filho. A paternidade. Não reconheceu. E foi, assim, algo muito constrangedor. Hoje se fala de depressão pós-parto, né? Naquela época não se falava disso. Mas eu digo que ela teve praticamente isso. Não teve apoio dele, não teve apoio da família dele. Não teve apoio dele em hora nenhuma? Nem quando descobriu, não. Nem durante, nem depois? Depois muito menos. Só que, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a gente pode ficar à vontade aqui, né? Sim. Me aconteceu coisas assim terríveis. Ele não assumiu, não queria. É como se fosse, não é dele. Só que minha mãe era virgem, foi ele que tirou a virgindade dela. E pra não precisar do DNA, né? Esse nariz aqui que denuncia tudo. Igual ele. Família toda. Não tem como. Até os atuais que estão nascendo, tudo tem esse nariz. Mas eu vou mudar o meu, gente. Em breve. Agora pode, né? Claro. Mas você conhecia ele? Sua mãe sabia que ele lá é seu pai, mas ele não quer saber de você? Sim, tinha isso? Não. É tudo no mesmo lote, lá chama de lote. Mora todo mundo junto, praticamente. Aí foi aquela guerra contra a questão da igreja, da religião. Aí ficou minha avó falando, e aí foi. Enfim, se enturmou. Mas aí isso demorou um tempo. É tanto que ficou uma certa resistência da minha pessoa com eles, com o familiar. Passou o tempo, né? As coisas foram tomando rumo.
direcionando de outra forma. E você só vai, sua mãe só. Sim. Minha avó, na verdade, a história ainda fica pior. Quer que eu te conte? Vambora. Ótimo. Quando minha mãe descobriu esse filho, naquela época tinha muito aquela coisa da honra, da jovem, da moça, da família. Saber que a menina tinha se perdido e não casou era um escândalo. Sim. E por conta dessa situação, minha avó tentou buscar esse matrimônio. Minha mãe, por outro lado, com as amigas que eram virgem e não eram virgem, entendeu? Uhum. Então, o que é que elas faziam na casa da parteira, onde elas faziam o aborto. Lógico, eu não vou explicar aqui como é que é feito, que não estamos aqui para ensinar as adolescentes de hoje determinadas coisas. Mas se usava uma determinada planta, é onde furava a bolsa do útero. O líquido descia, então o feto ia embora. Aí eu te digo, projeto de Deus, porque tentaram isso, não tiveram êxito. Tomou chá abortivo, não sei por onde passou. Natanael nasceu. Aí o que é que ela fez? Queria me matar. Pegou um machado e foi me matar com esse machado. Um machado de rachar, de rachar lenha. Uhum. Na época se usava muito lenha, então ela pegou esse machado e vamos decepar o garoto. E aí minha avó... Por quanto tempo? Eu tinha acabado de nascer. Aí minha avó encontrou... Não se assuste, tá? Daqui a pouco seus cabelos podem ficar assim, que as coisas são bem Vai. tenebrosas. Mas vamos lá. Aí minha avó pegou esse neto para criar. Porque... Sua avó presenciou essa cena? Sim, ela chegou no momento. Se não chega no momento, Natanael não estava aqui nem para contar a história. Fui criado com a minha avó. Cresci com ela, minha avó já crente, e aprendi as coisas da Bíblia desde novo. Tudo bem, ok. Fui batizado com o Espírito Santo, já canto desde de criança, na igreja, fui apresentado, né, no templo. Só que minha mãe se afastou do Evangelho. Quando ela se afastou do Evangelho, naquela época, eu acredito que você deva lembrar, deveria ser pequena também, existia aquela separação do preto e do branco, né? Tanto que as pessoas dizem assim, eu vou estar lavando roupa de ganho. Tem coisas aqui que eu vou falar que é linguagem nordestina. Mas se você não entender, é só me perguntar que eu traduzo para as pessoas. Roupa de ganho, que era nada mais do que uma pessoa que lavava roupa para os brancos. E minha mãe começou a lavar roupa para uma determinada família lá. E essa família, eles não eram espírita, porque existe o espiritismo e existe o candomblé, existe diferença. Essa família era do candomblé. E minha mãe, tentando solucionar o problema, não mais do meu padrasto, do meu pai, já era meu padrasto, aí já era um outro homem que estava na vida dela, e ela simplesmente foi buscar recurso nesses lugares. E lá a entidade disse que ela tinha que levar do mais velho ao caçula para fazer um trabalho. E eu não morava com ela. Então aí ela teve que me tirar da casa da minha avó para levar para sua casa. E assim foi feito. Eu sou o filho mais velho. Minha avó não podia dizer que eu não podia ir. Eu tinha que ir. Filho, né? E você tinha quantos anos? Aí eu tava com os meus 8 anos, saindo dos 8 mais ou menos. Só você morava com sua avó? Só eu que morava com minha avó. Que mimo, gente, ó. Chique. Muito gostei desse negócio aqui. Você vai pegar. E aí o que acontece? Chegando na casa da minha mãe, eu nunca me esqueci. Eu não sei se tem algo na tua vida que você nunca esqueceu. O primeiro, não sei se foi o primeiro sonho, mas assim, o sonho de uma pessoa que realmente tinha entendimento da vida, esse primeiro sonho eu nunca esqueci. Aquela noite eu tive um sonho de um homem que chegava, eu estava no beliche, dormindo, e quando ele chegava, ele vinha em forma de gente, mas quando ele estendia os braços,
Os braços se tornavam patas de cavalos. De cavalo. E os pés, patas de animal também. E quando ele me pegou nos braços, ele disse assim, consegui. E eu me assustei. E eu acordei assim, quase que caí do beliche, e nisso minha vida mudou. Desse sonho, minha vida mudou. Mudou. Virou um arsenal de guerra. Cheguei na casa da minha mãe, ela estava casada não, morando com um homem que logo de cara não me identifiquei com ele, não sei te explicar porque eu não gostava dele. Eu achava ele muito ruim, muito mal. Eu via isso no rosto desse homem. E aí eu via as discussões que tinha entre ele e a minha mãe. Eu não morava com ela, mas Passou a morar, começou a ver. comecei a ver. Eu saía de um lar, de uma pessoa evangélica, que tudo calmo, tudo tranquilo, tudo dentro da doutrina da igreja, e de repente eu tô num arsenal de guerra. Esse homem, quando brigava com a minha mãe, ele dava soco que os dentes dela voavam. Ele arrancava dente dela no soco. Minha mãe não tem os dentes devido aos espancamentos, surra, sei lá. Tudo que você imaginar aconteceu dentro dessa casa. Tá, minha mãe chegou a engravidar desse homem e na sua gestação ele bateu nela ao ponto de deixar da cor desse microfone preta desmaiada na sala. A barriga da minha mãe já estava bem grande, muito grande mesmo. E aquilo começou a mexer para um lado, para o outro. E aquela época nossa de infância, a gente tinha a noção que a criança vinha, que a cegonha trazia. Era a cegonha que trazia. A gente não sabia do ato, como nada do que a gente tem conhecimento hoje. Tudo bem. Eu comecei a gritar, chorar. E ele veio para cima de mim. Esse homem também. Posso falar tudo? Pode. Então tá bom. Esse homem, ele trabalhava na polícia, ele botava arma na nossa cabeça. Eu fui abusado sexualmente por esse homem com uma arma na minha cabeça. Ele me obrigou a ter um ato sexual com ele. E aquilo me deixou tão revoltado, me machucou muito, porque como eu te falei, eu via um monstro, sei lá, uma pessoa, eu vi um bicho nele, eu vi uma pessoa, eu não vi um ser humano. Só que até aí eu também não sabia por que tudo isso acontecia. Ele trabalhava, prendia os bandidos e ele fazia uso dos entorpecentes que ele prendia, dos ladrões, dos caras, e ele usava. Tão ladrão quanto? Aí chegava dentro de casa. Fazia o que fazia. Só faltava matar todo mundo. E nesse período, ele começou a ter várias mulheres no lote, que eram as vizinhas. O lote é uma quadra, né? Como se fosse uma quadra, né? Isso, mais ou menos assim, uma rua. Uhum. De casa de um lado e de outro. Nessa história toda, a gente descobriu que ele gastava dinheiro com essas mulheres. Eu comecei a pedir esmola na rua para sustentar a casa. Então, para mim, era inadmissível eu ter que ajudar alguém que tinha um recurso e ele tinha vários filhos. Tinham quantos filhos já? Já tinham acho que uns 3. Com a sua mãe? Sim. E não fazia por onde ajudar dentro da casa. Minha mãe lutando dentro do centro, dando comida para as entidades, fazendo um monte de coisa. Não, piorou, só piorou. Onde ela foi buscar recursos, só piorou. Só entrou num fundo de um poço sem saída. Eu fui até esse centro que ela me levou, porque eu fui obrigado por ela, para fazer um sacudimento. E ela desenvolveu um ritual, um trabalho. Quando chegou lá, eu comecei a orar. Porque eu nasci no lado de crente. crente. Você sabia fazer, né? Sim. Comecei a orar. Tô orando. A entidade disse bem assim, eu não posso fazer nada aqui. Aí perguntou por que não podia. Ele disse, porque esse menino tem uma... Talvez, não sei se você vai entender, mas foi o que aconteceu. Eu vou falar para você o que aconteceu. Tem uma chama de fogo acesa em cima da sua cabeça que impede que eu entre. Ou seja, a porta de entrada para ele estava fechada. A minha conexão era com o pai. Enfim, me retiraram de lá de dentro. Eu fiquei do lado de fora, porque eu não podia ficar nem dentro do centro. E minha mãe ficou para receber a consulta. Ele agora descreveu lá tudo que ela tinha que fazer. Algumas pessoas, quando se fala assim de entidade, dessas coisas,
algumas pessoas estranham muito, porque muita gente busca recurso nesses lugares. E em vários outros lugares. Até na própria igreja as pessoas buscam recurso. Só que as pessoas não sabem a consequência do que leva o ser humano em determinadas coisas a fazer. Eu sou prova disso. Nasci de uma mulher que nem esperava um filho, o filho veio ao mundo, ela rejeita o filho por não ter assistência do próprio pai, não ter apoio da família. De repente ela sim vai buscar achando que vai resolver, não resolveu, a coisa se agravou e ela quase morreu, porque ele quase matou ela. Ela ficou 6 meses internada. Na época, tentei dar parte dele na polícia, o abuso sexual não era crime, então não adiantou em nada. O que foi crime foi ele matar o filho, que eu consegui denunciar. Ele perdeu a farda, eu fui para dentro, fui para diante de um juiz. Isso com quantos anos já? Aí eu já estava com os meus 9, chegando nos 10. Mesmo assim, criança ainda. Muita coisa, criança. É que eu tô tirando, assim, que é muita coisa para se falar, né? A gente tem que vir várias vezes, fazer uma série. Enfim, muito novo, não fui para escola, não tinha estudo nesse período para mim, porque eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Minha mãe 6 meses internada, 6 meses intensamente pedindo esmola. E o que ele fazia comigo, eu comecei a fazer na rua, fora, para ganhar um osso. Na carne, geralmente tem aquele pedaço que a gente chama de sebo, né? Sebo, levava sebo. Pegava a verdura que eu catava no chão na Feira de São Joaquim, em Salvador, não sei se você conhece. É a maior feira do estado baiano. E eu saía catando verdura, saindo catando as coisas para poder botar no fogo, para dar aos meus irmãos. E à noite, você acredita que ele vinha de noite para querer me perturbar, fazer-se como naquela época a gente tinha coisa de fantasma, né? Aquele meio de fantasma, aquela coisa toda. Ele me perturbava a noite toda e eu não conseguia dormir, ouvindo barulho, pedras, alguém tentando abrir a porta, tentar entrar dentro de casa. E eu trancava tudo, botava um monte de coisa atrás da porta, com medo desse homem entrar e me matar. E os vizinhos estavam dormindo nessa hora. Então foi um período difícil da minha vida. Às vezes até eu falo para as pessoas, eu vejo gente dizer assim, eu tô depressivo. Eu falo, gente, se eu tive depressão, passei que eu nem sei qual é o sintoma, o que ela faz, o que é que deixa de fazer, porque eu era muito novo quando eu vivi tudo isso. E aí eu fui pra rua. Chegou o tempo, minha mãe saiu do hospital, veio para casa, descobri que ele entrava depois da minha visita dentro do hospital, se passando por uma outra pessoa, e ela concordou. Agora imagine o que é que criou dentro de mim. Uma raiva. Raiva? Um sentimento absurdo. Bote sentimento absurdo. Passei por tudo, você quase morreu, ainda quer o homem de volta? Não é isso? Sim. Porque essa mulher chega dentro de casa, umas 5:30 da tarde. 6 horas, mais ou menos, esse homem entra dentro da nossa casa e ela recebe ele. Para mim, o mínimo que eu esperava naquele momento é que ela dissesse que não queria ele. Era o suficiente. Mas ela abriu a porta, entrou. Me revoltei, rasguei roupa, fiz um monte de coisa. Briguei com ela, a mulher operada, cheia de ponto, não respeitei a cirurgia. Briguei com ele, foi aquela luta, aquela confusão toda. Bati nele, ele me deu um tiro. Vou mostrar a marca de um tiro que eu tenho aqui. E daí foi aquele panavoê, como diz o nordestino. Fui pra rua. Agora fui conhecer um outro mundo que eu não conhecia. E não pensou em voltar pra casa da avó? Não. Eu tava... Deixa eu ver assim pra você entender. Naquela época eu não tinha leitura, então já era difícil ter acesso aos ônibus. Eu tinha que perguntar às pessoas. A sua avó não morava perto? Não. Ela morava no interior. Tá. É uma distância como se... Meu Deus, daqui a Búzios... Não, Búzios tá perto. Vamos dizer depois de Búzios, mas um pouquinho assim. Bem mas distante. É distante, era muito longe. Uma criança que não sabia ler, não sabia nada. Eu tava na capital e ia pro interior. Entendeu? Era o interior, o mais próximo da capital. E sua avó também não tinha condições de ficar vendo como é que vocês estavam, né? Não.
ela era muito humilde, minha avó era humilde, uma mulher lutadora, sabe, batalhadora. E naquela época não tinha celular, era olheirão, toda a dificuldade de Comunicação. é muito grande. Enfim, eu me vi na rua. É, Eu não tinha outro lugar para mim. não tinha nada mais, você não tinha casa. A casa da minha mãe não dava para mim, a casa do meu pai biológico, que era tipo sair daqui, da onde eu tô, e mais ou menos ao início da rua aqui, da avenida principal, próximo. Mas não tinha possibilidade de ter, não tinha acesso. É, vocês não tinham relacionamento nenhum, né? Eu era a ovelha negra e me tornei mesmo. Aí você foi pra rua com um tiro. Fui pra rua, sim. Quando cheguei na rua, a primeira noite foi uma noite de choro. Eu chorei como nunca mais chorei na minha vida. Secou, acabou as lágrimas. Jurei para mim mesmo que eu voltaria e ia matar todo mundo. E agora eu comecei a buscar recurso para matar. Eu não mais me tornei uma pessoa, um ser humano normal. Eu me tornei uma pessoa estranha. Um ser vingativo, né? Por aí. Comecei agora a crescer nisso. Buscando isso, fui buscando. Aí eu ia para a igreja da porta de Santo Antônio, né? Que na Bahia tem as igrejas católicas. Então tem tipo a igreja de São Lázaro, a igreja de Santo Antônio, a igreja de Senhor do Bonfim e daí por diante. Eu fiquei nessa igreja, na porta dela, pedindo esmola, porque as pessoas davam pão e davam dinheiro. Então ali eu vi a possibilidade de adquirir recurso para comprar uma arma. E eu fiquei lá o dia todo, eu passava o dia todo pedindo esmola. Não sendo suficiente, essa ainda vai te assustar um pouquinho, mas não é tanta não. Ainda tem coisas piores para vir. Eu sentava em cima das minhas pernas e virava os pés como se eu fosse um paralítico, para sensibilizar as pessoas a me dar esmola. Aí eu ficava no elevador da Sé, Sim. na cidade alta, pedindo esmola e todo mundo passava, me dava gorjeta, me dava dinheiro. E eu passava o dia todo ali, só se levantava quando diminuía o fluxo para poder eu, tipo, esticar as pernas, comer alguma coisa, ir no banheiro, alguma coisa. Enfim, fiquei um tempo assim. Tempo quanto? Não acredito que uns 6 meses, por aí mais ou menos. Ia para a porta dos restaurantes, pedia resto de comida, abria o saco de lixo. Quando eu abri o saco de lixo, lá tinha borra de café, papel higiênico sujo, absorvente. E saí comendo lixo. Bagas de cigarro, tudo que achava pela rua, saía comendo. Até que um tempo eu coloquei na minha cabeça. A minha primeira noite na rua, passei por um outro estrupo, 4 homens. Não conhecia a rua. Na primeira noite? Na primeira noite. Nessa noite do choro, né? Noite do choro. Estava vulnerável. Depois disso, eu sequei as lágrimas e agora eu disse para mim mesmo: eu vou matar esse povo. Vou entrar numa quadrilha. Eu não consigo dinheiro para comprar uma arma do jeito que eu achava que eu poderia. Fui para a quadrilha. Cheguei lá na quadrilha. A pessoa que me recebeu não me levou o chefe imediatamente. Então, tipo, eu trabalhava para terceiros, mas que era por... Enfim, eu comecei a conquistar a confiança. Conquistei a confiança deles. Você rouba, você mata, eu faço tudo o que você me mandar. Foi a minha fala. Tudo que vocês me mandaram. Meu primeiro roubo foi um banco. Fui roubar um banco. Você rouba? Roubo bolsa, né? Não, rouba um banco. Aí tá, roubei banco, cordão, anel, relógio. Mas você entrou no banco? Eu entrei no banco. Entrei no banco com a quadrilha. Eu e um bando de crianças para roubar. Aí eu descobri que esse povo que eu tava era a pior quadrilha da época no estado da Bahia. Tá, pra você? Sabe aquela mais famosa? Uhum. Era nessa que eu tava.
ela se inspirou numa novela que passou na Rede Globo, chamada Bebê a Bordo, e deu nome à quadrilha. E era só criança, era muita criança. Era misericórdia, era muita criança. Era um prédio que eles invadiram, em Salvador, de 3 andar, não, 4 andar, e só tinha criança lá dentro. E todo mundo, crianças e adolescentes. Todo mundo era dirigido por esse homem. E tô eu lá no meio desse povo. Aí um dia, ele foi a um centro, porque como chefe ele tinha que fechar o corpo, fazer uns negócios. Quando eu cheguei no centro, fazendo a escolta dele, nós estávamos fazendo a segurança dele, porque nós éramos crianças, então nós íamos na frente. Abriu um caminho? Você tinha polícia, como é que estava a área, tal. Então a gente tinha que fazer esse negócio aí. Mas já andava armado, não? Não. Só quando precisava? Não, até aí não tinha arma, não. Se eu tivesse arma, já tinha ido matar o povo. Então, ainda estava naquele início. Cheguei lá, ele entrou para fazer a consulta. Aí a entidade disse que queria falar comigo. Porém, eu não conhecia aquele Padre Santo, não conhecia aquela pessoa. Aí ele mandou me chamar. Eu entrei. Aí quando eu entrei, a entidade que tinha se manifestado no corpo da pessoa, ele contou a minha história, sem eu abrir a boca. Então aquilo me fez acreditar no espiritismo. Então agora eu passei a buscar conhecer quem era esse espírito que falou de mim de uma forma precisa, sem eu abrir minha boca. Então o evangelho nessa altura ficou para onde? Para trás. Esqueci que eu tinha sido um evangélico e que nasci num lar de crente. Ali foi o meu envolvimento ao espiritismo. Aí eu conheci a linha da mesa branca, que é onde muita gente conhece, só que eu não quis ficar na mesa branca, porque lá fala de amor, e se tinha uma coisa que eu não precisava naquele momento, e eu não tinha para dar, era amor. Então eu conheci e não quis ficar lá. Conheci a linha do budismo, não quis ficar também. Xexenoe também não. E fui conhecendo coisas. Você saiu dessa casa no caso, falou de você. Você saiu de lá. Sim, essa casa era a casa que o chefe do tráfico ia. Sendo que o próprio pai de santo, quando me recebeu, ele disse assim, depois de um tempo, quando começamos a desenvolver as coisas, a entidade disse para ele que eu não podia ser desenvolvido ali. E ele era filho de santo de uma mulher conhecida no Brasil chamada Menininha do Cantuá. E agora eu fui conduzido a essa pessoa. Quando eu cheguei a essa pessoa, me encontrei. Me encontrei porque eu recebi o que eu não tive da família. Eu recebi dela. O pouco que eu posso dizer que eu aprendi da vida humana, parte, apesar de eu ser um pastor, mas eu sou humano. Eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa, porque ela me ensinou coisas que eu não tive no seio da família. Não encontrei em outras pessoas. Coisas boas. Sim, só que eu não botava em prática. Eu não exercia. Porque eu tinha muita coisa dentro de mim ruim nessa altura. Não tinha espaço para nada bom, né? Não. Você ter noção, só para você ter assim, um entendimento do que eu estou te falando e o nosso ouvinte, se eu visse alguém se beijando, me incomodava. Se eu visse alguém com a mão andando de mão dadas, aquilo aquilo me bagunçava todinho. Eu não conseguia... Eram os traumas que você tinha. Eu não conseguia ver coisa boa nisso. Para mim, todo homem era mau caráter. Se alguém falasse para mim, eu tenho um padrasto, eu tinha horror esse nome, polícia. Aí você vai entender também, porque começou com ele, porque ele também era um polícia. Então, a minha versão, a polícia, se tornou uma coisa... Para mim, todo policial era pessoa ruim, queria me matar. E eu passei a perseguir até a polícia.
Comecei agora a fazer os trabalhos dentro do centro dela, só que quando vinha partindo pro lado bom, eu não queria. É tanto que as entidades que eu servia na época eram Lucifer, Tranca-Rua, Chucaveira. Não sei se você conhece essas coisas aí. São coisas bem pesadas, mas que eles fiquem bem longe. Enfim, comecei agora a ter uma vida totalmente diferente de uma vida humana. Porque eu conheci um livro de São Cipriano. Do São Cipriano eu fui para um livro chamado Bruxos Africanos. Aí agora eu queria ser bruxo. Não pai de santo. Eu não fui um pai de santo. Eu estudei para ser bruxo. Eu, na verdade, só faltei 1 grau para ser um bruxo reconhecido mundialmente. Mas eu cheguei ao grau 9. O último, que era uma farofa de um cérebro que eu teria que comer dentro de uma catatumba na África, esse foi o único que não aconteceu. Mas os outros todos aconteceram. Aí eu fiz, como sou brasileiro, eu tinha que fazer os pactos brasileiros com as entidades daqui para se abrir o portal para chegar na África. E aí, o que é que eu buscava? Eu buscava poder para destruir uma casa, tocar fogo, à distância, dar ordem aos espíritos, entidades, para poder fazer catástrofes, enfim. Busquei só coisas ruins para minha vida nesse período. Isso fora dessa moça que queria te mostrar o lado bom das coisas. Não, eu estava no terreiro dela. Ah. Estava no terreiro dela. Só que dentro de um terreiro existe a área que você vai desenvolver, vamos dizer assim, as coisas boas e tem as coisas também que não são boas. Ninguém vai dizer para você que não é bom, mas eu sei que não é. Você hoje é casada. Imagina alguém num centro de macumba para querer desfazer do teu casamento, querer o teu marido. Isso é coisa boa. Não tem lógica. Você hoje já tem o seu esposo, você já é casado e alguém quer destruir. Então, vai me dizer que é coisa boa, né? E assim, outras coisas mais que acontecem. É tanto que eu estava lá para poder destruir a vida de uma mãe e de um padrasto e de um pai. Eu fiz anos e anos trabalho de macumba. Muitas macumba. Tudo que me pedisse. Só para você ter noção, vou te mostrar aqui. Tá vendo aqui? Uhum, Isso aqui, não sei se dá para pegar na câmera. Essa cicatriz aqui foi de um pacto. Feito com um punhal e injetado 3 tipos de sangue dentro do meu corpo. Sangue de bode, sangue de galinha. Bode, galinha e boi. Foi injetado. Aqui, eu tenho também aqui no braço. Tenho outros. Hoje em dia não estão tão evidentes por conta do tempo, né, que vai passando. Mas eu tenho aqui no ombro, tenho abaixo do queixo. Debaixo do meu queixo foi quando eu fiquei dentro do cemitério. Morei 30 dias com os mortos. Né? Misericórdia. Depois eu vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se consigo. Aqui, ó. Aqui também. Tudo são marcas. Aqui, ó. O punhal aqui, ó. A ponta de um punhal. Isso aqui foi a ponta de um punhal. Fazendo cortes, curas, chamado de curas, e enfim. Dava comida a todas as entidades que dissessem que ia fazer, que ia matar. Eu tava lá. Aí agora eu me entreguei a uma entidade chamada Lucifer. Eu era chamado filho amado de Lucifer. Por isso que o meu nome deixou de ser Natanael, que é o biológico, e passou agora Dig Dig, traduzido filho amado de Lucifer. Então eu era uma pessoa muito esquisita, não tinha esse aspecto que tem o outro, minhas vestes eram outras, e tudo que essa entidade pedia, eu fazia. Tudo que pedia, eu fazia. Tudo que dissesse que eu tinha que fazer, eu estava lá para fazer. Andava no meio das serpentes. Tinha aqui para dentro do cemitério. Eu estava lá no meio dos mortos. E daí por diante. Tudo que me pedia que eu tinha que fazer, eu estava lá fazendo. Mata isso, mata aquilo. Comprei arma, comecei a usar as armas. Comecei a fazer várias coisas. Só que, por incrível que pareça, eu só me atentei a isso depois que fui resgatado. Nunca consegui tirar a vida deles.
As macumbas eu fiz, mas tirar a vida, não consegui. Nunca, tipo assim, não cruzava caminho, não via o meu encontro. Fui preso, ninguém ia me buscar e... Foi preso por quê? Porque eu roubei. O banco não, outra coisa já. Ah, sim, outras coisas. Roubo, sequestro, tudo isso acontecia. E várias coisas aconteciam. Inclusive, não sei se eu posso falar, mas tudo bem se não puder. Depois Não conta. a gente tem um período no país, no nosso país, que some muita criança. Tem. E muita gente não sabe o que é isso. Elas são sequestradas para sacrifício. Só que não é toda a casa que trabalha com isso. A casa que trabalha com essas coisas, elas são, por incrível que pareça, elas têm estatuto, viu? Sim. Elas não são uma casa que abriu ali na esquina e estavam batendo tambor e não, nem assim não. Elas têm documento, elas são autorizadas a fazer o que elas fazem. Só que à luz da sociedade é um crime. Então, se for pego, é preso. Mas que tem documento, tem. Busca que você vai encontrar aí. Eles têm documento, têm estatuto. Uma coisa legalizada. A gente às vezes se surpreende com as coisas que existem dentro do nosso país, mas é verdade. Enfim, eu trabalhava com essas coisas porque eu estava no ramo de bruxaria. Eu não trabalhava com o trabalho que você encontra na encruzilhada, com uma comida que bota para a entidade na encruzilhada. Aquela fase já tinha passado. Eu trabalhava dentro da mata. Eu falava com entidades que vinham de outro país. Abria-se o portal para poder eles se manifestar aqui. E daí por diante aconteceu várias coisas. Eu comecei a odiar crente, não gostava de crente. Era a última pessoa na face da terra que eu queria ver, era crente. Por um período de tempo, eu tinha que frequentar a igreja católica, porque eu era mandado por a pessoa que estava acima de mim para ir para o cruzeiro, de frente à igreja católica. Você sabe que existe esse cruzeiro. Ali existe um portal de muitas coisas. Só que as pessoas às vezes não gostam quando se fala acerca disso, que já acha que é uma coisa religiosa. Só que eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de onde eu vim, que me mandavam. E eu sei que faz várias coisas. Pode ver que no pé dos cruzeiros existe pipoca, existe imagem que tem lá, aquelas imagens. Óbvio que algumas são de pessoas que quebram dentro de casa, que se descuidou, caiu, quebrou, botam no cruzeiro. Mas tem gente que tem imagens ali que são imagens que é do centro. E é o próprio terreiro que manda colocar lá. E lá é um portal. E eu ia à meia-noite, às vezes tinha que ficar lá em cima da própria cruz, invocando determinado espírito. E também eu via. Eu não só invocava, eu falava com eles como eu estou falando com você. Via da mesma forma. Enfim, fiquei 6 anos nessa vida. Enquanto isso, minha avó orava por mim, clamando, pedindo a Deus que me trouxesse de volta. Porque ela não sabia de nada o que estava acontecendo. Não, ela só sabia do que falavam. Eu era procurado vivo ou morto. Então você com 15 anos. Uhum. 15 anos já tinha feito isso tudo. 15, 16 já estava uma fase pior. Eu cheguei a ficar preso no presídio de adulto pelos atos que tinha cometido, sendo até de menor, porque não me seguravam assim. Enfim, não acreditava em ser humano, não acreditava mais em ninguém, não acreditava em Deus, não tinha outra religião para mim, era aquilo ali, acabou. Não perseguia crente, se viesse pregar para mim eu perseguia. Se fizesse culto no ar livre eu jogava mijo, jogava fezes, dava tiro pro alto, fazia o povo correr, perturbado. E desse período, eu fui fazer um sequestro de uma mulher que tinha dado filho no ventre para ficar rica. Ainda existe isso também. Quando
essa mulher ofereceu o filho à entidade no centro, o trato foi que o bebê iria nascer no centro. Porque quando nasce dentro do centro, a própria entidade come o feto. E ela não fez isso. Ela não voltou. Não sei se pegou amor, não sei se não teve coragem, não sei te dizer o que sucedeu com ela. Sei que ela não levou, mas ela já tinha dado a palavra dela. E para Satanás, não é o suficiente você só levar. A ligação com ele, ou a aliança com ele, é só em você dizer sim. Acabou. Ele já se apropria. E eu fui, por pertencer a uma quadrilha e fazer as coisas que eu já fazia, eu fui escolhido para poder ir buscar esse bebê. Eu fui buscar essa criança. Quando eu cheguei lá, na Pituba, em Salvador, lugar chamado esse, a Pituba, é lugar de rico, só magnata, só quem tem dinheiro. Na cama, na frente da cama de casal, tinha como se fosse um berço. Sim. E ali estava o bebê. Quando eu levei minhas mãos para pegar essa criança com luva, porque eu andava com luva para não deixar digital, peruca, com máscara para não ser reconhecido, isso foi um mistério. Foi o que aconteceu. E eu estou contando o que aconteceu. Desceu uma bola de fogo do tamanho da cabeça do bebê. E ninguém me conhecia por Natanael, só por Dig Dig. E quando eu fui pegar aquela criança, aquela bola de fogo do tamanho daquela cabecinha tomou a cabeça da criança e começou a falar comigo. E ele disse assim para mim: Natanael, me chamou pelo nome biológico. Não toque nessa criança. Aquilo ali eu fiquei doido. Quem é esse que está me chamando pelo meu nome? Nome que ninguém me chama? Nome de Ninguém registro sabe. biológico? Então aquilo já mexeu comigo, porque é muito poderoso. Quem é esse que está falando? E ele tornou a falar que eu não podia tocar naquela criança. E eu não tive força, eu não pude. E as entidades que estavam comigo, que me dominava? Ninguém fez nada. Aquilo me assustou. Eu queria descobrir. Aí ele olhou para mim e disse assim: você quer saber o que está acontecendo? Eu saí do quarto, sem levar a criança. Cheguei lá embaixo, um da quadrilha que não acreditava em macumba, que existem pessoas que não acreditam. Ele não acreditava, debochava. Se manifestou nele o boiadeiro, que é uma entidade chamada boiadeiro. Esse boiadeiro foi que falou comigo: você quer saber o que está acontecendo? Procura tua mãe de santo. Quando eu cheguei lá, ela já estava manifestada com o boiadeiro e ele que falou comigo. A tua avó, ela tá com os pés para trás na casa do homem, do homem lá de cima. E a prece dela chegou ao trono dele. E ele tá com as mãos estendidas para te livrar. E a gente aqui não pode fazer nada. Eu fiquei maluco. Como é que não pode fazer nada? Quem é esse cara? Quem é esse homem que está com as mãos estendidas sobre mim? Eu não pedi a mão dele. Quem é esse homem? Aí a mãe de santo falou comigo: você não pode ficar mais aqui. Você não pode. A tua presença aqui desfaz dos trabalhos. Eu fiquei mais maluco ainda. Com a metralhadora do lado, um saco de... uma bolsa de droga, cheia de droga, cheia de droga. Eu fiz um cigarro maior do que esse negócio aqui, esse microfone, e comecei a fumar desesperado, numa rua fechada. E aí vem a filha da minha tia. Ela disse que o Senhor mandou ela me buscar. E eu estava muito agitado, porque eu estava vivendo uma situação que eu naquele momento não tinha entendimento do que estava acontecendo. Quem era essa pessoa? Quando ela chega, ela vai com o irmão dela e eu tento disparar tiro nas suas pernas, porque eu ouvi uma voz mandando eu atirar. E quando eu tentei, ela clamou o sangue de Jesus. Eu fiquei imobilizado. Não pude. O outro chamou a polícia. Fui preso. Fui para a prisão. Eu era procurado vivo ou morto. Minha avó botou advogado.
E eu tinha que ser condenado. Só que as pessoas que tinham que me reconhecer, ninguém me reconheceu. Então, eu saí de dentro da prisão com uma ordem da juíza que eu não podia sair do estado até que tudo fosse resolvido. Enfim, saí certo de que eu ia voltar para tudo, ia fazer tudo de novo. E quando eu tô na casa da minha avó, que Você conseguiu voltar pra casa da avó? eu fui o juiz, ele perguntou para quem com Onde você quem eu queria? queria ficar. Eu disse, eu quero ficar com minha avó. E Eu- ainda de menor? Não, Ah, não, já já. era maior. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu olhei assim para ela, disse, essa velha crente, deixa ela ir berrar lá, berrar com os bodes dela. Quando ela vai, eu vou fumar minha droga, minha maconha. Ela olhou para mim e disse, Natanael, hoje você vai pro culto comigo. Eu disse, pra onde? Pro culto. Para não ficar falando. Eu falei, tá bom, eu vou pro culto. Só de quando chegar na porta da igreja, eu volto. Ela entra e eu volto. Aí eu fui pro culto. Quando eu cheguei na porta da igreja, naquela época a Assembleia de Deus, ela proibia quem não era crente entrar num culto chamado culto de doutrina, culto de ensino. Aí o porteiro disse assim, irmã Maria, seu neto não pode entrar aqui hoje não. Opa, Era isso que eu queria ouvir, né? maravilha. Enquanto ela tá lá orando, puxa, cara, vou fazer. E assim, ela disse, ele não pode entrar não? Só um minuto, Natanel. Natan, ela me chamava de Natan. Fica aí, Natan. Tá bom. Ela foi lá dentro, falou com o pastor. Aí o pastor disse, irmã Maria, a senhora sabe que não pode, mas você é a tua luta, bota ele aqui no final da igreja. Aí eu fiquei lá no final da igreja, debochando do povo, rindo da cara do povo, achando aquilo uma palhaçada. Quando os irmãos começaram a orar, o negócio ficou, a chapa ficou quente, o bicho se manifestou no meu corpo. E aí eu já não sei o que aconteceu, porque quando a pessoa tá realmente manifestada, se alguém disser para você que tá vendo tudo, então não é uma entidade realmente. Quando a pessoa está possuída, ele não sabe o que está fazendo. Ele come brasa, come caco de vidro, ele samba em vidro, em brasa, não queima, não sente, porque não é ele. Enfim, voltei à minha pessoa, vi que eu vomitei muito lá. No dia seguinte, os irmãos me levaram para o monte e começaram a me monitorar. E ali foi começando a vir as mudanças. Porém, eu não queria ser crente. Eu não queria estar na igreja. O monte seria tipo retiro? Como? O monte seria tipo assim, um retiro? Não, o monte é tipo assim, um lugar alto, que tem matos lá dentro, árvores. Aí as pessoas vão orar. E me levavam para poder fazer para orar no monte. E aí começou a falar que Deus tinha uma obra grande na minha vida, que Deus tinha uma obra grande, aquela coisa toda. E foi orando, aí aconteciam as manifestações, as libertações. E foi passando o tempo. Aí eu comecei a cantar dentro da igreja. Eu canto, tenho uns CDs gravados, DVDs. Aí você começou a aceitar, de novo. Comecei a entender o propósito. Aos poucos foi acontecendo até que ingressei de uma vez por toda. E hoje estou aqui como pastor, cantor, hoje pastor presidente de igrejas. Um trabalho feito no Brasil e nos exteriores, já fui a mais de 30 países fora. Trabalho hoje dentro de presídio, auxilio juíza, até busco, né, a área do direito também. E estamos aí, fazendo a obra do Senhor com esse testemunho de mudança. O Senhor mudou a minha vida. Só que eu digo para as pessoas que eu até hoje estou em fase de mudança. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em fase de mudança. Quando chegar o aperfeiçoamento, ele não me deixa aqui. Eu sou retirado. E aí, sua avó, como é que fica nisso?
Minha avó, aí foi o orgulho dela. Ver um neto restaurado. Ver um neto que agora começa a crescer no meio evangélico. Ela viu eu gravar os CDs. Isso com 20 e poucos anos, né? Sim, ela viu eu gravar, ela viu eu casar. Tudo isso, minha avó morreu com 94 anos. Ó, que benção. Maravilha de Deus. Uma mulher crente. Minha avó morreu ainda com os costumes da Assembleia de Deus. Que naquela época até televisão era proibido. E minha avó morreu sem ver uma televisão. E vocês eram de qual igreja? Assembleia de Deus. Ah, continuou na mesma. Sim. Até hoje. Sendo que hoje a Assembleia de Deus ela mudou muitas coisas, né? Se renovou bastante. Aleluia, glória a Jesus. E assim nós estamos seguindo. Minha avó viu eu casar, viu eu gravar DVD, viu eu gravar CD, viu eu me tornar uma pessoa pública perante o Brasil e fora do país. Partiu para a eternidade sabendo que o legado dela que ela Tinha deixou sido na feito. terra. E você casou lá em Salvador? Não, eu me casei em São Paulo, estado de São A sua Paulo. esposa de lá? É nordestina, sergipana. Eita! Mas se conheceram em São Paulo? Não, conheci ela em Sergipe. Tá em umas viagens, né? Essas viagens missionárias, viagem pregar nas igrejas. Aí conheci a irmã Edilza, né? Que eu chamava de irmã Dilzinha. E aí foi indo, tendo conhecimento ao longo do tempo, foi que aconteceu. E vocês estão juntos há quanto tempo? 20 anos. Que beleza. Tem filhos? Não. Não? Hoje, eu posso dizer para você que eu fui recuperado dos traumas. Mas há alguns anos, até quando eu me casei, eu sempre tive pavor de pensar que eu poderia ser pai. Eu disse, não quero ser pai, não. Não quero que meu filho passe o que eu passei na vida. Não quero... Será que eu vou saber criar essa criança? Eu me preocupei muito em questão de dar educação e de eu dar e a escola inverter e de ele passar por abusos. Entrou essas coisas na minha cabeça e eu não quis. Hoje, com 45 anos, se Deus quiser me dar um filho, a gente desse jeito. Hoje, e a sua família? Mãe, padrasto, pai, irmãos? Ainda estão em Salvador? Todo mundo em Salvador. Eu tenho 2 irmãos que moram aqui no estado do Rio, Eliel e a Josiene, mas a maior parte é tudo em Salvador. Mas se dão bem? Sim, graças a Deus, cada um na sua casa, trabalhando, todo mundo bem. Meu pai biológico já é falecido, o meu padrasto que fez tudo isso ainda tem vida, eu consegui perdoar todo mundo, também pedi perdão, porque eu também fiz muita coisa errada. E hoje, graças a Deus, todo mundo tranquilo. E ele tá com sua mãe ainda, padrasto? Não, graças a Deus que não. E sua mãe? Tá com outro. Bom? Eu não sei falar muito desse casamento, porque hoje minha mãe é casada. Eu não sei falar muito dessa convivência dela com o esposo, porque eu hoje tenho uma vida assim. Igreja. Distante. E distante, né? Distante, igreja, empresa, agenda minha mesmo própria, fabricação coisa, de salgado. Então, minha vida é só telefone. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem, tá bom. Acabou. Todo mundo seguindo sua vida. Se precisar, eu tô aqui. Mas não precisando, eu sigo minha vida, todo mundo segue a sua e assim estamos. Orando um pelo outro. Meus irmãos vêm aqui na nossa casa, aqui em Guaba Grande, que eu moro hoje em Guaba Grande. E quando eu posso, eu visito. Se eu passo pela Bahia, eu tive outro dia na Bahia, visitei minha mãe, visitei alguns parentes, mas tipo assim, passei, vida, todo mundo bem, e segui viagem, por causa da agenda. Da vida. Eu hoje pertenço também a uma produtora, então eu tenho uma agenda como um dos artistas gospel hoje, né? Então eu não posso ficar assim, eu vou ficar um mês fora, não tem como, não dá para poder fazer isso. E aí, a sua esposa fica de boa? Também. A família dela também, Sergipe. Vocês estão só vocês sozinhos em Araruama, Araruama, Iguaba. Sem parentes. Sim, aqui nós não temos parentes, só... É os irmãos da igreja. Isso aí. E gostam daqui? Da nossa região? Eu gosto de praia, meu Deus do céu. Praia é tudo de bom, né? Nossa, aqui só falta essa cachoeira, que eu nunca descobri aqui se tem cachoeira nessa região, mas que não tem, não. Seu Jardim, né? Mas... Casimiro. Dizem que tem cachoeira. Tem? Não, fui não. Eu conheço o Casimiro. Sana, né? Lumiar. Subindo para Friburgo.
Eu conheço Friburgo, mas não fui em cachoeira assim lá, não. Para não dizer que eu não fui em cachoeira no estado do Rio, eu fui lá em Mazombinha, que é depois de Itaguaí. Bem longe daqui. Mas aqui é uma maravilha. Isso aqui é um paraíso. E aí você pretende ficar aqui ad eterno ou não? Quem é da igreja sempre é meio nômade. Não, na verdade, o que acontece? Quando você se torna um pastor presidente, você não tem muito aquela escolha de dizer, não vou ficar aqui. Você tem que ficar, porque aqui é o ministério, está aqui. Está tudo aqui. Eu posso, sim, viajar e atendo agenda. Eu posso, tipo, vou ficar um mês na Europa, na Alemanha, vou para a Inglaterra, vou atender as agendas, mas morada fixa, Tem sim. que ser um lugar. Uhum. E sua esposa vai junto com as viagens? Algumas. Quando pode, vai, né? É. Ela trabalha? Não, do lá mesmo. Mas Fica na às igreja. vezes fica atendendo na igreja, tipo, às vezes sai eu e o pastor Marcelo, que é um companheiro de obra hoje, né? Nós somos os presidentes. E por eu não ser também habilitado, hoje eu dirijo, mas não sou habilitado, né? E o pastor Marcelo é. Então a gente anda tudo aí de carro e marchando na terra, como diz numa linguagem evangélica. Não tem vontade de tirar a habilitação, não? Lógico, vou passar na polícia tranquilo, me parar aqui, né? ó. Que aí vai sozinho, né? Mas não é bom estar só, não. É bom sempre, a Bíblia manda você estar de dois. Não, eu digo sozinho, assim, você e sua esposa, se for sair, vazando de Uber, né? Hoje é Uber, táxi. Não, de Uber não. Tem carro. Só não tem habilitação. É, pois é. A esposa tem? Não, ela não dirige, não. Nem eu dirigia. Não dirigia também, não. Eu, com essa coisa de viajar, aí a gente se acomoda, porque ficar andando só de avião, chega no lugar... Não tem gente que leva pro lugar, tem gente que leva pro outro. As pessoas que locomovem, então, tipo assim, você não se preocupa com a habilitação. Veio pandemia, né? Pandemia ajustou um monte de coisa na vida de muita gente, aí a gente tem que se adequar, né? Aí eu comecei, nova realidade, né? Sim, aí eu comecei a entrar nesse padrão, realmente, de ter que me desenvolver, né, no volante para poder realmente se locomover em algumas situações. E o que você diria pro Natanael de 8 anos, que saiu da casa da avó sem querer, né? Foi para um lugar, foi obrigado a ir para um lugar. O que você hoje, se você pudesse falar para ele, você falaria? Não fazer nada do que foi feito. Porque foi um tempo muito difícil, muito doloroso, muito terrível. Tempo de muita ferida, de muita dor, muita luta, muito descaso. Tempo que foi desperdiçado, né? Poderia hoje ter várias coisas no currículo, mas de uma maneira diferente. E de uma certa positivas, forma, né? Tudo isso atrasou. Porque hoje você sabe que tudo é o estudo. E se você não tem, você não tem nada. E você começou a ler com quantos anos? Com quantos anos eu comecei ali? Já estava adulto já. Até hoje eu estou estudando. Até hoje eu estou estudando. Não posso parar tão cedo, né? Porque tenho que recuperar tempo, né? Muita coisa. Tenho vontade de ser desembargador. Então eu preciso galgar aí. Estudar mesmo. Estudar muito. E o que você diria para esses jovens? Até que não estão, né, na igreja. Os jovens, na verdade, que estão perdidos, né? Porque quando a pessoa eu acredito que quando a pessoa tá com uma família, né, que tem uma religião ali, do bem, acho que isso vale. Sim. Né? Então, o que você falaria para esses jovens que estão meio assim, tão perdidos? Eu digo para esse jovem que eles saiam. Hoje a gente diz que o jovem está muito Nutella, né? Não se percam nisso. Não se deixe conduzir por isso aí. Porque a vida, ela é feita de escolha. E você tem que saber o que você vai escolher. Primeiro porque os nossos pais não são eternos. Ninguém é eterno. Mas busque escutar os seus pais. Hoje eu posso dizer para você assim, o melhor amigo que você tem dentro de uma casa é a sua família, é o seu pai, é a sua mãe. Mas meu pai e minha mãe é muito chato. Caraca, pastores são muito chato, eu não aguento. Mas você também tem que se avaliar.
que de repente o que você faz também eles não estão aguentando. Buscar se ocupar. Estudo é uma coisa muito necessária na vida do ser humano. Estude, porque até para ser gari hoje tem que ter o colegial completo. E além de estudar, ouvir a família, busque ser do bem. Tenha uma religião, como foi dito aqui, que te leve a Deus, que te realmente faça você bem e te dê essa oportunidade de ser uma pessoa do bem. Tudo bem. Não vá partir para coisas que você acha que aquilo ali vai te trazer fama, sucesso. Não parta para esse tipo de coisa. Nós temos muitos artistas no nosso mundo hoje perdido e que não tem como voltar do caminho que eles fizeram por medo. A droga realmente faz uma viagem. É uma viagem para quem usa. Só que ela passa. E quando ela passa, o problema continua. Não muda a tua história. Eu usei crack, cocaína, ropinol, xerindonolol, pico na veia, maconha. E quando não encontrava a droga que eu precisava, eu misturava remédio de doido, gasolina, álcool, tudo sem imaginar. Fazia um coquetel de uma bomba para tomar, para ficar doidão. Só que isso me trouxe um grande problema. Eu não assumo como um problema. Eu sempre digo que eu passo por um problema. Porque você falar eu tenho, você está assumindo. Eu passo por um problema. Que foi ocasionado pelas drogas. Com a medicina, segundo a medicina, o tempo de uso que eu tive foi como se eu tivesse usado aí 50 anos. Então isso acabou com meus neurônios. Hoje eu estou melhor. Por que hoje a minha leitura ela ainda é limitada? Porque tem momentos que eu tenho facilidade de esquecer. Então eu posso ver algo aqui que eu vou memorizar e eu posso ver algo que eu não memorize. Isso foi uma coisa que antigamente eu esqueci até meu nome. Consequência, né? Uhum. Então, na verdade, as drogas, ela te leva uma viagem, ela te dá essa vibe aí de, sabe, de ai, tô bem, ai, tô voando. Mas quando ela passa, o problema continua. E depois te deixa uma série. Os piores, né? As consequências são muito piores. Sim. Aí imagina, hoje eu corro o risco de ter um filho, se eu fizer um filho hoje, de ele também nascer com problema. Olha só. Então, existe uma série de coisas. Compromete o seu conhecimento. Hoje nós estamos numa era que você tem que conhecer muito, muito. Você vê que até as crianças hoje, se você deixar, ela já administra o teu celular. Porque ela já nasce... Sabendo, né? Pois é. Então hoje, meu querido, sai das drogas, vai buscar um Deus que pode te fazer bem. Vai buscar uma igreja. Pastor, eu me identifico com a igreja evangélica. Vá, me identifico com a igreja católica. Vá. Eu sou pastor, mas eu não tenho problema de falar de católico, não. Eu falo de tudo. Cada um segue aquilo que acha que tem que seguir. Agora, saiba você ver as suas escolhas. O que é que tá bem para você, o que é que não tá. Eu hoje sei que eu estou bem. Estou saudável. Hoje estou misericórdia, estou bonito. Só não sou um Janique, mas estou bonito. E, pastor, qual passagem, né? Acredito que seja uma passagem bíblica, o senhor leva para a vida? Eu tenho muitas, mas eu vou falar de uma que eu gosto muito. Eu gosto muito da história de um homem, eu não sei se você já ouviu falar, chamado Jó. O princípio do livro dele e o final. A história toda me chama muita atenção. O princípio fala de um homem, mostra um homem rico. A diferença das pessoas que têm um certo patamar de vida hoje. Hoje existem seres humanos, eu conheço muita gente magnata, já estive na casa de rainha, fora do nosso país, em castelo. E aqui no nosso país eu tive em igrejas que o presidente tem muitas igrejas. E são muito simples. Rainha muito simples.
Eu tive na França, eu visitei reis naquele lugar. Pense que coisa, que gente humilde. Eu estive no lugar que para mim, aquele povo, nosso Deus, que lição eu tive com eles. E Jó, ele é essa referência. Ele era o homem mais rico da terra de Uz, do Oriente Médio. Ele tinha criados para cuidar dos seus animais até dos seus filhos, que seria chamado de funcionário ou empregado, como você queira entender. Só que um dia esse homem perdeu tudo. E o julgamento, como existe até hoje, né? As pessoas, se você está num alto patamar e você perde tudo, fulano deve estar fazendo alguma coisa errada, ou pecou, ou matou, sei lá. Existe uma série de acusações. Isso. E a Bíblia conta isso. Que os amigos de Jó, tem gente que é amigo para estar enquanto você está beneficiando ele. Um churrasco, andar no teu carro, dormir na tua casa, tirar foto com você, usar também o seu dinheiro. Você é a melhor amiga. Mas no dia que você poda, não. Acabou a amizade. Acaba a amizade e ainda sai falando de você, te defamando. Foi o que os amigos de Jó fez. Mas existe um Deus que é justo. A Bíblia diz que ele trabalha pelo justo. E a gente também aprende com um ditado que diz assim, né? A vida é o quê? Uma roda gigante. Hoje você pode estar em cima e amanhã pode estar embaixo. Simplesmente a história dele diz que ele sofreu muitas acusações. Ele perdeu tudo, ficou esquelético, leproso. A sua mulher mandou que ele amaldiçoasse o seu Deus e tirasse a sua vida. E ele abre a boca e diz para ela: como falas uma louca, fala tu, aceitasse os bens de Deus. É fácil a gente aceitar os bens de Deus. Mas quando Deus permite o mal chegar, as pessoas não querem. Até porque as pessoas não acreditam que Deus permite o mal vir. Sim. Porque às vezes o ser humano ele só aprende nas adversidades, nas dificuldades. Se você tem um filho e tudo que ele pede você dá para ele e você nunca dá não, no dia que você der não, ele vai estranhar tudo. Ele não vai reconhecer essa mãe. Então com Deus não é só sim, é sim e não. E naquele período, o Senhor permitiu o inimigo de Jó, Satanás, cirandar com a sua vida. Mas o Senhor disse a Satanás: só não na vida dele, porque o propósito do inimigo seria ceifar a sua vida. E o Senhor não deixou. Deixou tirar tudo, mas não deixou matar. E lá na frente, eu falei do primeiro. Jó primeiro, falei do verso primeiro dele aqui, lá no versículo 5. 42, que é o último livro da história dele. Os 2 primeiros versículos ele vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu, Jó dizendo, bem sei eu, que tudo tu podes, o Senhor pode. E ele estava esperando uma mudança. Ele estava esperando uma virada de cativeiro. E no versículo 10 do 42 fala que os amigos de Jó, eles foram ofertar ou levar um sacrifício perante o Senhor e o Senhor não aceitou. E o Senhor rejeitou o sacrifício deles. Por quê? O texto diz que eles não falaram de Jesus o que era reto com o servo dele, que era Jó. Segundo a Bíblia, Jó era um homem íntegro, temente, homem sincero que se desviava do mal. Então as acusações contra a vida de Jó não eram fatos reais, eram calúnia. E se ele é um Deus justo, aí o que é que o Senhor fez? Mandou que os amigos fossem até Jó, pedissem perdão e Jó teria que orar por eles. Isso está também no 42. E sim, o verso 10. Quando Jó começa a orar pelos amigos que tinham se tornado inimigo, a Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi virado e naquele momento ele recebeu em dobro daquilo que ele havia perdido. Então eu carrego esse texto ou esse livro, toda a Bíblia. Mas essa história é uma história que me chama muito a atenção. Eu me identifico muito com ela.
E eu vejo esse Deus hoje na minha vida fazendo isso. Me restaurando, me restituindo, me dando o que foi levado de mim dos tempos que foram perdidos ou que ficaram para trás. Tá certo, tinha que passar, né? Você tinha que passar por tudo isso, né? Você acredita que teria que passar por tudo isso Para eu estar aqui hoje. conversando comigo. Então, pastor, muito obrigada mais uma vez. A história é incrível. Incrível, né? Uma virada de vida completamente. Né? Muito obrigada por você ter vindo aqui. E estou muito feliz com a sua história. Poder Obrigado. compartilhar com todo mundo, poder ajudar, né? Alguém Sim, com sim. essa palavra. Com certeza, alguém que está no seu canal, ele vai poder conhecer. E como é que eu faço para conhecer mais essa história? Pode procurar na rede social. Isso que eu ia perguntar, onde o pessoal te acha? Na rede social tem Natanael Santos Oficial. É o meu canal no YouTube, que é de louvor, né? Tem eu lá cantando, tem eu nos cultos, algumas viagens, alguns milagres que acontecem nas reuniões. E você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no TikTok, no Kawaii, você pode me encontrar, meu Deus do céu, aonde mesmo? No Instagram, e tudo quanto é rede social eu tô. Eu tô, Twitter, e tá tudo quanto aí tá Natanael Santos, gente. Só botar Natanael Santos que me encontra. Então, pastor, muito obrigada, tá? Olha, eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui, tá? Sempre que quiser, pode falar aí com nosso amigo, pastor Bernardo, que foi essa ponte para estarmos aqui. Eu agradeço a ele, né? A Deus primeiramente, a ele também. E estamos aí. Quando quiser abordar um tema, alguma coisa, chame o pastor Natanael. O senhor poderia cantar alguma música pra gente, com louvor? Sim, canto. Oxe, agora mesmo. Posso cantar uma canção chamada Meu Projeto, Vai Ser do Papel. Essa canção ela é composição do Anderson Freire. É ele que compôs essa música. E eu tenho ela num dos meus CD. Eu vou cantar para você aqui nessa tarde. Deus me deu capacidade para buscar o que é meu. Vou fazer a minha parte, a outra parte é de Deus. Vou fazer o meu possível. Ele fará o impossível. Se tão grande o sonho é maior a minha fé. E se eu me tornar pequeno, o meu Deus está de pé. É assim que a vida é. Desafios tão gigantes. Decidi levar em Deus o meu projeto adiante. O meu projeto vai sair do papel. Com a minha atitude vou tocar no céu, porque no impossível Deus vai atender. Ele não vai assistir meu sonho morrer. Espetáculo. É verdade, né? É? O nosso sonho não vai morrer, né? porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso. E também nas plataformas. Spotify? E isso tem também lá, viu? Pode digitar Natanael Santos, você vai encontrar lá as músicas, os louvores, inclusive vai subir música nova. Opa, então vamos esperar. Pessoal, é isso. Ficamos aqui com o pastor Natanael. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.